Olá, aqui é a Helga, com mais um vídeo de notícias não tão católicas. Corona, 59 religiosas infectadas em Roma e nos arredores. 19 das 21 irmãs angélicas de São Paulo, em Roma Casilina, deram resultado positivo no exame pelo vírus. Outras 40 irmãs de São Camilo, em Grottaferrata, também estão infectadas. Elas trabalham em hospitais. Uma irmã foi hospitalizada. Os 2 conventos foram isolados. Outra notícia: o bispo italiano Giampaolo Crepaldi, de Trieste, proclamou no dia 19 de março a evidência, a banalidade, de que não existe uma natureza boa, livre da contaminação e das catástrofes. Ele qualificou de absurdo o conceito de Mãe Terra, Pachamama, dotado com seu próprio equilíbrio harmônico com o homem com quem se deve conectar. Crepaldi espera que o vírus acabe com essa ideia que Francisco expressa verbatim em Querida Amazônia, a exortação pós-sinodal. A natureza, disse ele, deve ser governada pelo homem, qualificando de desumanas as ideologias panteístas pós-modernas. Crepaldi prediz que o vírus matará a União Europeia, já que seus Estados-membros se fecham e o egoísmo, mais do que a cooperação, reina entre eles. O vírus demonstrou a natureza artificial da União Europeia. E eu, com ele, estou de acordo nisto. Mais uma notícia. Absurdo. O Vaticano permite a absolvição por causa do pânico ao vírus. O cardeal Mauro Piacenza, penitenciário maior do Vaticano, disse no dia 20 de março que, por causa do pânico do vírus, os bispos podem oferecer absolvições gerais em lugar das confissões. Piacenza sabe que a absolvição geral só se permite quando há um perigo iminente de morte ou uma grave necessidade, de acordo com o Cânon 961. Ele crê que a grave necessidade acontece nos lugares mais afetados pelo vírus. Entretanto, uma absolvição geral não é um sacramento, somente uma invocação que pode ser substituída por qualquer ato pessoal de contrição. Os pecados devem ser confessados mais tarde, de acordo com o Cânon 962. Ademais, não há lugar para dar absolvições gerais, já que as igrejas estão fechadas. Outra notícia: exorcista. O vírus é um castigo pelo culto a Pachamama. O vírus é um castigo pelo culto a Pachamama praticado na Igreja Católica, explicou no dia 19 de março, em uma homilia, o sacerdote filipino Edgardo Bing Arellano. Arellano é canonista e ex-convidado na EWTN, que é um meio de comunicação católico. Referindo-se ao Êxodo 20, agregou que desobedecer o primeiro mandamento e adorar ídolos como a Pachamama resulta em pestes que são um castigo por causa de nossa violação do primeiro mandamento, o qual proíbe a idolatria. Ele acredita que estamos no final dos tempos, que se caracterizam por uma perda da fé e o aumento das atividades diabólicas. Agora vamos ao Peru. Bispo do Peru, nascido na Alemanha, se retrata pela confissão telefônica. O bispo de Caravelí, Peru, Monsenhor Reinhold Nahn, anulou no dia 15 de março uma permissão que havia dado para confessar por telefone durante a crise do vírus. Já no ano de 2002, o Pontifício Conselho para a Comunicação Social esclareceu em A Igreja e a Internet que a realidade virtual não substitui a presença humana real que é necessária para receber um sacramento. Aparentemente, Nahn não era consciente disso e foi necessário que a penitência apostólica o iluminasse. Nahn foi notícia em fevereiro quando insultou o arcebispo Georg Genswein. Espanha. O bispo de Alcalá de Henares, na Espanha, Monsenhor Juan Antonio Rey Pla, de 72 anos, não suspendeu as missas públicas na sua diocese. A missa é o céu na terra. Sem ela, o homem perde sua alma, disse Rey Pla no dia 20 de março no website lanovabússolacotidiana.it. Não há necessidade de negar o pão do céu aos que podem assistir à missa e desejam o consolo de Deus, disse ele. Rey não foi pressionado pelo governo para deixar de celebrar as missas públicas, ainda que Espanha esteja submetida a restrições. Permitem-se as liturgias sob medidas preventivas, como manter distâncias seguras e desinfectar pisos e bancos. Para Rey, o vírus é um golpe ao orgulho do globalismo e à nossa sociedade tecnocrática. A Igreja deveria agora voltar às questões decisivas da salvação humana. Outra notícia: ainda sobre o bichinho. Quase todos os sacerdotes no seminário do Rito Antigo na Alemanha estão doentes.
quase todos os sacerdotes e ao redor da metade dos seminaristas no seminário do Rito Antigo da Fraternidade Sacerdotal de São Pedro, situado em Vigratsbad, mostram sintomas do vírus, parecidos aos da gripe. Assim o informa, no dia 19 de março, o website fsspvigratsbad.blogspot.com. O seminário tem estado em quarentena desde o dia 14 de março. Não desanimemos. Em poucos dias, os que se curarem poderão cuidar dos que depois ficarem doentes. Agora, os seminaristas e os sacerdotes realizam todos os serviços, como cozinhar e limpar. Outra notícia. Estranha coincidência. O corona e Fátima. Cristina Siccardi assinalou em Correspondência Romana uma estranha coincidência. Enquanto o mundo está combatendo o corona, no dia 20 de fevereiro celebrou-se o centenário de morte de Santa Jacinta Marto, uma das videntes de Fátima. Ela faleceu aos 10 anos por causa da gripe espanhola, o vírus de sua época. Seu irmão Francisco Marto havia morrido 10 meses antes, também com a idade de 10 anos. Entre 1918 e 1920, o vírus da gripe espanhola infectou quase 500 milhões de pessoas, incluindo alguns habitantes de ilhas remotas no Oceano Pacífico e no Oceano Ártico, causando as mortes de 50 a 100 milhões de pessoas, 3 a 5% da população mundial naquele momento. Causou mais vítimas do que a peste negra do século XIV. Antes de morrer, Jacinta passou quase 7 meses em um hospital. Ao falar sobre as pessoas que estão distanciadas de Deus, a Jacinta, de 10 anos de idade, exclamou: "Se somente soubessem que os atos dessa vida terrena têm um valor eterno." Ela disse que esse é o grande problema do homem moderno. Já não sabe o que está fazendo nesse mundo e por isso busca esforçadamente o significado das coisas sem encontrá-lo jamais. Jacinta morreu completamente só em um hospital de Lisboa. O centenário da morte de Jacinta coincide com um tempo no qual a missa se suspende em grandes partes da Itália, o país onde está localizado o Vaticano. A Itália está entre os países mais infectados pelo vírus. A quaresma começa com a quarentena de muitos. Nunca antes, como até agora, a Igreja cuidou-se tanto de falar sobre os sinais dos tempos, e nunca antes esteve tão indisposta a vê-los e escutá-los. Outra notícia. Histórico. Os Estados Unidos celebram o 50º aniversário do Novus Ordo, cancelando todas as missas. No domingo 22 de março, é uma data histórica nos Estados Unidos porque não se celebram missas públicas em nenhum lugar do país. As últimas dioceses de Kentucky, Minnesota, Oklahoma e Texas, que primeiro quiseram manter-se firmes, logo se renderam na quinta-feira, dia 19 de março. No dia 22 de março, domingo, celebra-se o 50º aniversário da imposição da missa do Novus Ordo nos Estados Unidos e a abrogação do rito romano latino que se remontava aos tempos apostólicos. Mais notícias. Ele sabe, corona não é castigo de Deus. Cardeal Reinhard Marx. Não, o corona não é um castigo de Deus, assegurou o cardeal Marx no dia 20 de março no website mercur.de. Seu flácido argumento é que isso nos levaria a uma imagem muito difícil e negativa de Deus. Com a frase "Deus nos ama e nos aceita", essa é a mensagem de Jesus, diz Marx, livrando Deus do problema. Não é uma surpresa que Cristo diga o oposto. Haverá fome, pestes e terremotos. Evangelho segundo São Mateus 24:7. Na atual situação, Marx confia na Alemanha, no Estado, na democracia liberal, na solidariedade, na união da nossa sociedade e nos que têm a responsabilidade política. Em outras palavras, Marx se nega a converter-se e o castigo de Deus continuará. Todas essas foram notícias recopiladas pelo Glória TV. E eu vou parando por aqui para que o vídeo não seja muito longo. Virei com mais noticiazinhas como estas, não tão católicas.